após pegar, após pegar aquela prova feita em dupla e ver que matérias que eu deveria ter aprendido, é claro, até que eu aprendi alguma coisa, né? E de repente você observar que você tirou três. Só que esse 3 era equivalente a zero. Por que que era equivalente a zero? Na faculdade que eu estava, ou na universidade que eu estava, você não poderia tirar nota menor do que 4. O que que significaria nota menor do que 4? Duas notas menor do que 4, você está reprovado o ano letivo inteiro. Não adiantava eu tirar 3 em uma e 10 na outra. 13 divide por 2. Não. Eu tinha que tirar 4, se eu tirasse 4 em uma e 8 na outra, dividido por 2 daria 6, tá? 4 e 8, 12 daria 6. Beleza, estava legal. Então, era regra, via de regra, você não podia tirar nota menor do que nota 6. Menor do que nota 4, né? Porque a média era 6. Quando eu vi a nota, meu colega até me criticou, né? Pô, Davi, eu achei, depositei minhas fichas todas em você. Na minha faixa de idade, o rapaz, na época eu estava com 40 anos, ele tinha uns 40, 41, por aí também. Pô, Davi, joguei uma ficha em você, você me quebrou, cara. Eu ia fazer parceria com o japonês lá e por sua culpa, tô lascado, cara. Aí, de repente, eu não perguntei, né, que eu estava decepcionado, aí ele perguntou pro japonês do lado quanto o japonês tinha tirado, tá? O japonês falou para ele, eu tirei 1,5. Eu não sabia, eu não sabia até aquele instante que a nossa nota tinha sido a segunda maior nota da sala. E eu estou falando de uma sala, naquele instante, com 160 alunos. A minha decepção se reduziu muito quando eu observei, é claro que não justifica, tá? Mas eu trabalhava fora de São Paulo, 3 filhos para sustentar, dormia 2 horas por dia, quando dormia, é claro, é, tirando uma nota 3, enquanto rapazes que tinham vindo de colégios particulares, não tinha filho para sustentar, um monte de coisas de benefício e tiraram nota inferiores, tá? Não justifica, isso é óbvio, não justifica, mas foi assim que aconteceu, tá? Essa sala tinha essa quantidade de pessoas justamente porque a engenharia, os primeiros 2 anos, acaba sendo igual, diferença pouca, para todas as engenharias, tecnicamente falando. Vamos imaginar que naquela turma de 160 ali, depois de 2 anos, ia desmembrar elétrica, civil, eletrônica, não sei das quantas, etc e tal, tá? Então, independente da função que fosse direcionar, vamos imaginar assim, eu entrei para ficar na elétrica, lá na sala da elétrica eu fiquei. Depois de 2 anos, colegas meus que passaram na prova também foram para civil. Outros foi para ambiental, outros foi para segurança, outros foi para e assim sucessivamente.
Gente, não é fácil. Não é fácil. 2 horas de sono. Chegou a segunda prova, tá? A segunda prova a gente chama, na época, né? Eram 3 provas, tá? 2 provas em que a nota não poderia ser menor do que... Na realidade, as 3 a nota não poderia ser menor do que 4. Mas vamos imaginar, eu tirei, tá? Naquele grupo, tá? Na dupla, eu tirei 3. Quando foi na segunda, né? O professor tinha dado umas dicas, né? E eu consegui pegar no ar uma informação, né? Ele tinha falado para a gente, eu não posso postar lá na plataforma da universidade essas notas, gente. Essas notas ficam pro resto da vida lá postadas. Eu quero que vocês melhorem, vamos estudar, vamos melhorar. O que aconteceu? Onde foi a falha? Foi falha minha? Aí fomos, ele deu, reforçou, blá, 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 blá. Aí chegou na segunda prova, ele só mudou uma questão, mudou totalmente uma questão. E as outras, ele mudou a organização, mas era igual à primeira. Igual no sentido de como fazer. Teve uma mudança do enunciado, para não ficar uma cópia, mas quem se ferrou na primeira, certamente conseguiu perceber isso. Aí eu chamei esse colega meu e falei, cara, precisamos estudar, chegar mais cedo aqui, ficar aqui até 10 horas e ó, sarrafo. Porque não tem como ficar pagando esse valor. Eu estou abrindo mão de diversão, de lazer, de roupa, de descanso para vir aqui e não ter resultado, tá? A gente tem que estudar. Se esforçamos, ó, chegávamos mais cedo lá na faculdade. Tinha vezes que eu chegava 2 horas da tarde lá na faculdade, saía 11 horas da noite. Tá? Principalmente assim, quando estava muito próximo de prova, que eu estava com dúvida de alguma coisa, e eu ia lá pesquisar, entrava na biblioteca e pesquisava para melhorar aqueles resultados. Beleza, chegou a segunda prova, o professor deu a prova, primeira questão era totalmente diferente, eu já me gelei, falei, vixe. Aí falei pro meu colega, esquece a primeira, vamos para a segunda. Aí ele falou, ué, mas se a gente não sabe a primeira, vai saber a segunda. Eu falei, vai que de repente a gente consegue ter uma visão melhor. Aí por último a gente volta na primeira. Quando eu cheguei na segunda, que eu li o enunciado, eu não acreditei. Para mim, o que veio na minha cabeça naquele instante, para mim, é como se estivesse perguntando quanto é 1 mais 1. Aí eu falei para o meu colega do lado, eu falei, cara, essa aqui é igual à prova, aquela 2 lá que nós erramos o sinal. Que nós erramos o sinal e matou a nossa questão lá. Então agora nossa atenção aqui é o sinal. Vamos lá. E eu coloquei o sinal. Eu falei, cara, ó, eu tenho certeza que 2,5 está garantido. 2,5 está garantido. Isso é 100% certeza. Aí fomos para a terceira. A primeira tá lá. Ele queria mexer, eu falei, não, esquece. Eu não faço nem ideia do que tá falando isso aí. Aí fomos para a terceira, eu li o enunciado, na hora que eu li, dei risada. Aí meu colega falou, o que aconteceu? Falei, cara, essas duas aqui é igual da outra prova. Só tá mudando aqui a informação, tá invertida a informação, mas o resultado é igual. E eu... Aí eu falei pro meu colega, eu tenho certeza que 5 tá garantido. Pelo menos reprovado direto a gente não tá. Aí fomos lá na quarta, né? Eu li a informação, eu achei tão fácil, cara. Eu achei tão fácil que aquilo começou a me incomodar.